1 Timóteo 2,1, Paulo diz assim: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Antes de tudo poderia ser um tema de um seminário. Antes de tudo, fazei orações. Nós não vamos progredir nesse tema se Deus não nos abençoar de verdade, de fato. Nós precisamos orar, não só agora, em todo o tempo. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração contigo, pedindo ao Espírito Santo que nos fale profundamente. Podemos orar? Pai, no nome de Jesus, que nós viemos aqui. Tua palavra nos garante que quando 2 ou 3 se reúnem no Teu nome, Tu estás presente. E na Tua presença nós somos livres, Senhor. Livres. Teu Espírito nos liberta. Na Tua presença nós somos edificados, abençoados, supridos. Pai, nós rogamos a Ti, não apenas por essa hora, mas por esses dias, Senhor, que vamos estar juntos, buscando ouvir a Tua voz. Te pedimos que a semente seja preservada, que a gente possa não apenas ouvir, mas ouvir, compreender, reter e provar a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Primeira verdade, queria que você declarasse comigo. Diga assim: o nosso crescimento está no coração de Deus. Vamos repetir? O nosso crescimento está no coração de Deus. Que nos bastaria apenas essa verdade. Se isso entrasse de fato em nós, essa única verdade seria suficiente para nos comprometer com a maturidade espiritual da igreja. Essa é a única verdade. Por quê? Porque se existe algo no coração de Deus, se é algo que está dentro dele, algo que ele sonhou, que é um projeto dele, que é um propósito dele, isso já deveria ser suficiente para nos mover. Por quê? Porque muitas vezes nós nos envolvemos com coisas que não estão no coração de Deus. Muitas vezes até na obra de Deus, nós terminamos fazendo coisas que não estão no coração de Deus para nós mesmos. Às vezes é algo que Ele concedeu para outro fazer, não para nós. Um exemplo disso, nós encontramos no livro de Atos, capítulo 6, quando na distribuição da mesa lá, houve murmuração no meio das viúvas, dos gregos, e essa murmuração chega aos apóstolos. Quer dizer, o problema era que as viúvas estavam sendo esquecidas na hora da distribuição, e era um trabalho que os apóstolos estavam fazendo, e obviamente buscando o Senhor, ouvindo Deus, descobriram o seguinte: descobriram que aquele trabalho, aquele serviço não era competência dos apóstolos fazerem. Eles concluem isso e dizem: olha, levanta aí 7 homens cheios de Espírito Santo, de sabedoria, para dar seguimento a essa obra, porque não é justo que nós deixemos a oração e a palavra para nos ocuparmos desse serviço. Então aí tem um exemplo claro de algo que estava no coração de Deus, mas não especificamente para nós, ou para aquele, no caso ali, especificamente para o ministério da palavra, gente que tinha a responsabilidade de dirigir a igreja, de conduzir. Vocês entendem isso, amados? Agora, a maturidade está no coração de Deus para todos nós. E se isso está no coração de Deus para todos nós, deveria ser uma carga profunda no nosso coração. Efésios 4, 14 e 15 diz assim, ele está falando dos ministérios apostólico, profético, evangelístico, de pastor e mestre.
E ele diz assim: para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Diga comigo: cresçamos em tudo. Diga: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Tu viu a carga do coração de Deus? Ele não quer só que a gente cresça, Ele quer que a gente cresça em tudo. A maturidade seja plena, plena em todos os sentidos, todos os sentidos. Eu já falei aqui que todo pai, toda mãe quer que seu filho cresça, é natural que cresça. O tempo está passando e ele tem que crescer. É natural, você espera isso. Há uma expectativa no coração dos pais quanto ao crescimento dos filhos. Não deveria ser diferente na igreja, amados. Não deveria. Os anos não deveriam nos conformar, não deveria nos limitar. Nós deveríamos estar desafiados com o crescimento da igreja, desafiado. Seria legal se Deus acendesse um fogo, seria muito bom se Deus acendesse um fogo no nosso coração, que a gente não aceitasse simplesmente uma pessoa ficar anos na igreja com aquela estatura mirrada, com aquele comportamento de débil, carnal, infantil. Porque quando você fala assim, maturidade, você poderia dizer santidade, você poderia dizer caráter de Cristo, você poderia dizer também espiritualidade. É a mesma coisa. Homem espiritual é homem maduro, caráter está sendo produzido. Homem carnal é homem infantil, é homem débil, Vou mostrar mais tarde para vocês isso. A debilidade, a pequenez, a infantilidade é o mesmo que homem carnal. A Bíblia, quando fala carnal, ele está dizendo infantil. Vocês são carnais, eu não posso dar alimento sólido para vocês, porque são carnais. Então vocês ainda são meninos em Cristo, não cresceram, não desenvolveram. Isso está no coração do papai. Hebreus 5,12 diz assim: pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Vê que expressão interessante, olha. Ele diz assim: com efeito, quando devias ser mestre, atendendo o tempo decorrido. Há uma expectativa no coração. O tempo passou, já era para você ser mestre, e você continua criança. Algo está errado. Algo está errado. Alguma coisa está fora do lugar. Nós precisamos descobrir o que está havendo. Se o tempo passou e nada mudou, alguma coisa está muito fora. Você entende o que eu estou falando? É uma expectativa natural. Pelo tempo decorrido, já era para ser mestre, já era para estar abençoando, já era para estar dando, já era para estar servindo, e ainda tem necessidade de ser servido. A infância, ela está relacionada com a dependência. A criança, ela é dependente. Dependendo da idade dela, ela depende de você até para se locomover, porque não anda às vezes, é tão nenenzinha que não anda, né? Tem que carregar no colo, comer, limpar as suas necessidades lá, né? Cuidar dela inteiramente, totalmente frágil. Ela é totalmente dependente, totalmente dependente. Ser totalmente dependente num tempo é normal, totalmente dependente. Mas quando ela se torna, passado um tempo, ela continua dependendo do leitinho, algo está fora. Nós não podemos ter cristãos ou levar anos com pessoas que são totalmente dependentes. Depende para tudo. Então é legal ser independente. A independência fala de outra etapa.
da vida, é a adolescência. Deixa comigo, eu faço, eu sei, eu posso. Ainda é criança, ainda é infantil ainda. A gente olha para um adolescente que quer ser adulto, é maior barato, né? Ele quer ser totalmente independente. Ele começa a descobrir seu potencial, começa a descobrir sua capacidade, seu depósito, e fica totalmente independente. Ainda não é maduro. A fase adulta é a fase da interdependência. A fase adulta é quando você sabe tudo que Deus te deu, mas você sabe que você precisa de outro, que Deus também deu para ele um monte de coisa, um monte de depósito que Deus tem feito, e aí você se relaciona numa interdependência. Tipo assim, eu não vou muito longe sem você, eu preciso de você. É a fase do nós, é a fase do nós fazemos. Nós vamos resolver, nós vamos tratar. Não é nem eu resolvo tudo e nem, se você não fizer eu não faço nada. Não é nem a dependência e nem a independência, mas é a interdependência, é o adulto. É para lá que nós estamos indo, é lá que nós precisamos chegar. Amém? É a fase onde você sabe tudo que Deus te deu, mas você não ignora o que Deus tem dado para o teu irmão. E você precisa também, nessa relação interdependente, crescer, chegar mais longe. Você pode dizer amém ou não? Vamos imaginar com uma figura interessante que você conhece aqui, uma visão da Bíblia. Está lá uma batalha, Josué no campo de batalha, espada, escudo, lança, né? Guerra lá embaixo. Em cima, num outro lugar, está Moisés. De um lado tem Arão, do outro lado tem Ur. E num dado momento, enquanto Moisés mantém as mãos estendidas, Josué avança, prevalece. Mas em algum momento ele não suporta o peso dos braços. E Arão então arruma uma pedrinha para Moisés, senta ele e ficam lá sustentando o braço dele de pé, até que finalmente a guerra termina e Josué elimina o inimigo com o povo, com o exército de Deus. Eu te pergunto, nessa batalha, quem foi a pessoa principal? Não tem principal. Aí essa batalha dá uma luz para a gente entender a igreja. Queridos, a liderança não faz nada sem os liderados, mas os liderados também não avançam sem a liderança. Mas no fundo não tem ninguém maior, nem mais importante, nem vital ali. Essa visão de Moisés, Arão, Josué, o povo, dá claramente o entendimento que cada um tem um lugar no corpo de Cristo, e cada um precisa desenvolver, achar o seu lugar e fazer o seu serviço. Não tem ninguém que é se não fosse Arão segurando o braço de Moisés, se não fosse Moisés, estava necessitado, já não aguentava mais com os braços. Arão segurou de um lado, mas resolveu caçar borboleta do outro. A borboletinha aqui. Como é que ficaria essa batalha? Não, Moisés está lá com o braço erguido, mas Josué não quer lutar. Estou no lugar errado, devia estar lá no alto do morro levantando a mão, para ele é mais fácil. Eu que tenho que descer com a minha espada aqui, encarar todo mundo. Maturidade fala de uma interdependência, de uma visão clara de quem é você no corpo. Porque igreja, eu falei, é uma revelação de Jesus, não é? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas não apenas você vê Jesus, porque quando você vê Jesus de fato, você também se vê. Porque a segunda coisa que você ouve é Jesus dizendo, e tu és Pedro, tu és uma pedra lascada. Tu és Pedro. E sobre a tua revelação eu vou edificar a minha igreja. Quando você vê Jesus, e você se vê com os teus dons, com a tua graça, com o teu chamado exato de quem você é. Quem é você? Quem é você? Aí você se encaixa. Às vezes você não sabe nem quem é você. A maturidade fala de identidade.
Você se conhece. Dá para entender o que eu estou falando? Em algum momento você sabe, mas o diabo também rouba, é ladrão, rouba a identidade das pessoas. Não, o diabo rouba muita coisa. Eu vi um pastor dizer outro dia que o menino dizia para ele: pastor, ora por mim, porque eu não sei nem o que eu sou mais. Eu não sei meu sexo, eu não sei se eu sou homem ou sou uma mulher. O que eu sou? Eu não sei o que eu sou. A gente fica pensando assim: meu Deus, até que ponto o diabo rouba alguém? Até que ponto? Porque o sexo é a primeira coisa que define o teu nome, inclusive, é a primeira coisa que você recebe. É homem ou mulher? Pergunto assim quando a mulher está grávida. Se for homem, recebe um nome. Se for mulher, recebe outro nome. E aí você já nasce com o teu nome ali, está definido o teu sexo. Na verdade, o teu sexo definiu o teu nome. Já pensou adulto, você não sabia qual é o teu sexo? Algo que você recebeu quando nasceu? Vai roubando. Eu sei que o diabo é ladrão e rouba. Mas a igreja que amadurece, a igreja que cresce, é a igreja que aprende também a lutar a luta de Deus. A luta que não é a luta de salão, não é a luta que a gente levanta aqui e fica gritando. Tem um momento da oração, do clamor, mas a nossa luta é todo dia, irmão. Todo dia a nossa luta. A pessoa que vem para cá, levanta, dá um brado, grita e durante o dia vai sendo derrotado. Derrota, 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 derrota. Diga comigo: o nosso crescimento está no coração de Deus. Deus espera, amados, que com o tempo a gente cresça. Deus espera. Deus, quando criou o homem, Deus criou o homem com caráter, com capacidade para se desenvolver, para se tornar maduro. Como é que eu sei disso? Gênesis 1, 27 diz que Deus criou Deus, pôs o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criou o homem com a imagem dele. Deus queria qualidade mesmo. Qualidade que gera unidade e que gera quantidade. É qualidade que gera unidade e gera quantidade. Você diz assim: Franco, é possível ter quantidade sem qualidade? É. A Torre de Babel é um bom exemplo disso. A Torre de Babel nos mostra que a quantidade nem sempre expressa a qualidade. Eram muitos e eram um. Tinham até unidade e falavam a mesma coisa. Mas queriam fazer uma construção equivocada. Primeiro eles disseram: façamos tijolos. Deus não constrói com tijolo. A igreja não é de tijolo, a igreja é de pedras que vivem. Tijolo fala de coisa formatada, com a mesma cara. Aquele negócio assim. Tem liderança que gosta de formatar todo mundo. Mas o desafio é você trabalhar com a diversidade. Porque Deus faz isso. Deus promove unidade na diversidade. Tem que formatar todo mundo. Cada um. Diz que Saddam Hussein, quando estavam tentando levantar a Babilônia, agora ouvi dizer, não sei se é fato, diz que tinha os tijolinhos com o nome dele. Cada tijolo tinha o nome dele, no projeto dele. Não sei se é fato. Alguém me falou isso no encontro de pastor, falou assim: Franco, eu li e tal. Tijolo leva o nome do homem, porque é para a glória do homem. Inclusive a torre era para tornar célebre o nosso nome. A igreja não é para tornar célebre o nome de ninguém. A igreja existe para tornar célebre, eu digo ninguém, nenhum homem, né? A igreja existe para tornar célebre apenas um nome. Qual o nome que a igreja glorifica? Qual o nome? O nome de Jesus. Existe sim quantidade, unidade sem qualidade. Mas a qualidade verdadeira produz uma unidade santa e uma quantidade diferente. Você não tem apenas quantidade, você tem uma quantidade que é resultado de uma qualidade de gente madura, adultos que sabem discernir tanto o bem quanto o mal. Quantos podem dizer amém?
Gênesis 5:3 já começa a queda do homem, né? E essa questão da qualidade se perde aí. Não sei quantos de vocês já viram, mas diz assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Logo após o pecado, o homem já não gerou filho à imagem de Deus. Ele agora gera filho à sua própria imagem. Por isso que a Bíblia diz que todos estão corrompidos, todos se perderam. A uma se tornaram inúteis, diz a Bíblia. Inúteis, porque o homem sem o caráter de Deus, sem o caráter de Cristo, ele é inútil para o propósito de Deus. Quando se perde a qualidade, você perde a coisa principal. Olha só, o homem não perdeu a capacidade de se unir. Ele tinha unidade com a esposa, teve unidade para construir a torre. Ele não perdeu a quantidade de se multiplicar, ou melhor, a capacidade de se multiplicar. Ele não perdeu, ele continuou multiplicando, gerando filhos. O que ele perdeu? Ele perdeu a essência, ele perdeu a qualidade, ele perdeu o caráter. Então, quando se perde o caráter, a unidade é comprometida e a qualidade, a quantidade também é comprometida. Você perdeu o modelo. Já era, já foi. Já não tem mais nada. Nem que você xerocasse de outro. Porque xerox de xerox também no final vai ficar ruim. A xerox da xerox no final tenta tirar a cópia da cópia. Da cópia e da cópia. Você olha assim, isso aqui já teve já 5. Essa cópia foi de quem? Não, já foi da cópia, da cópia, da cópia. Que nem foi isso. Não foi que ele foi gerando cópia da cópia, da cópia. Não foi isso não. Ele perdeu imediatamente o original. Ele já estava corrompido e já não era cópia da cópia, já era a imagem dele caída, arrebentada, feia, sem qualidade, sem Deus. Quantos me entendem, diz assim, amém. Essa essência, essa qualidade, no fundo, é o que poderia promover no homem a estatura que Deus espera que cada homem tenha. Que cada homem tenha. Sempre houve no coração de Deus esse gemido. Efésios 4, que foi o texto que eu já li da outra vez, mas no versículo 13 e 14 diz assim: até que todos, olha o anseio dele, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, diga comigo, a medida da estatura de Cristo. Deixa eu dar uma nota sobre isso. Deus não quer só que cresçamos. Deus tem uma medida. Qual é a medida de Deus? Você acabou de falar. A medida da estatura de quem? De quem? De quem? Então deixa eu conversar contigo direito. Deixa eu ver se você entendeu. Você entendeu o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que Deus não quer só que a gente cresça, mas Ele tem uma medida. Qual é a medida dele? Não ouvi. É Cristo Jesus, a medida de Deus. Isso é importante para nós? Fundamental. Por quê? Porque o crente normalmente quer se comparar com outro crente. Não é assim? Estou tão mal não, tem gente pior do que eu aí. Olha para o vizinho. Tem gente que quando discute com a mulher, você deveria estar dando graças a Deus. Olha aquele vizinho sem vergonha lá. Se comparar com o teu vizinho sem vergonha, é fácil. Aí tua mulher tem que estar dando graças a Deus, que beleza, ele já não é mais como o vizinho sem vergonha. Só que o modelo, a medida do crescimento é Jesus. Se compara com Jesus. Quando alguém se compara com Jesus, ele percebe que precisa crescer. Quando você se compara com o vizinho, você acha que já cresceu muito. Se compara com o diácono lá, aquele diácono carnal, estou bem aberto. Mas está se comparando com o homem errado. Você não tem que se comparar com o diácono, que é carnal. Tem presbítero carnal, tem pastor carnal também. Eu peguei diácono por uma frase que eu já ouvi. Alguém se comparando com o diácono.
estou melhor que aquele diácono. Meu querido, o teu modelo é Jesus. A medida da estatura é Cristo. É Cristo. Alguns anos atrás, tirando férias aqui em Cabo Frio, saí com um irmão que hoje é pastor, mais um amadinho, um discípulo, caminhava conosco, caminha ainda. E nós fomos. Ele precisava pegar dinheiro aí num caixa, 24 horas. E ele pegou o caixa e ele ficou furioso com a caixa 24 horas do dinheiro lá, porque o dinheiro não saiu lá da forma que ele esperava. Ele queria notas trocadas e as notas vieram inteiras. Ficou macho, ficou furioso, quase chutando a máquina. Eu falei, coisa feia. E eu perguntei para meu amigo assim, outro pastor, eu falei, quem vai confrontar ele? Aí ele, vai você, Franco, vai você. Eu falei, tá bom, eu vou primeiro, tu vai depois, né? Tá bom, vamos lá, vamos conversar com esse santo. Chamei ele para um cantinho assim e falei, amado, queria te dizer uma coisa, queria te arguir, até te perguntar, por que você reagiu tão mal com a máquina lá, com a máquina? Ele falou, como é que tinha que dar dinheiro trocado? Dá o dinheiro tudo inteiro, agora tem que correr atrás agora para trocar esse dinheiro. Falei, já pensou se ao invés de sair dinheiro, a máquina tivesse engolido o teu cartão? Ou pior, saísse um extrato dizendo que você está devendo ao banco? Não, aí ia ser fogo. Eu falei, mas tem coisa pior. Ele, o que é pior? Eu falei, é a tua reação, o teu comportamento. Aí ele falou comigo assim, pô, Franco, tu pega pesado. Eu falei, amado, eu não te repreendo porque eu sou melhor que você. Eu não sou melhor. Mas pesa sobre mim a obrigação de chamar a tua atenção, porque nós temos um modelo. Ele falou assim, eu gosto de tirar férias contigo, nós somos amigos, é sempre bom, agora tu está me pegando. Eu falei, amado, se eu sou teu amigo, eu tenho que te pegar, porque nós temos o mesmo modelo, é Jesus. Inclusive, se você me vê tendo o mesmo comportamento, você tem que me chamar a atenção também, porque a nossa referência é Jesus. Você é muito legal, eu gosto de tirar férias contigo, mas você tem que se parecer com Jesus, pô. Nós não somos amigos só para tirar férias, nós somos amigos para nos limar. Conhece a expressão limar? A Bíblia diz que dois amigos são como dois ferros, um afia o outro, um afia o outro. Então você tem que me afiar, eu tenho que te afiar, a gente tem que se parecer com Jesus, meu querido, porque às vezes a pessoa não entende a repreensão, acha que nós estamos repreendendo porque nos consideramos melhor, ou então porque a gente ficou com vergonha da atitude. Não, amado, um pai não corrige um filho porque está envergonhado, porque se ele corrigir o filho porque está envergonhado, ele está corrigindo por causa dele. Ele tem que corrigir o filho por causa do filho, mesmo quando ele não está envergonhado, mesmo quando a ofensa não foi contra ele. Ele tem que corrigir o filho por amor, e o amor não busca os seus próprios interesses. Se você só corrige alguém quando você está no dano, aí isso não é uma correção de amor. E não corrigimos porque somos melhores. Deus tem uma medida, e essa medida é Jesus. Você quer um conselho? Se você é do tipo que se compara com as pessoas, eu quero desafiar você a começar a se comparar com Jesus. Quando você tiver um tipo de atitude que você se justifica em alguém, muda. Olha para Jesus e pergunta se Jesus teria o mesmo comportamento que o teu. Porque é possível que você se espelhe no erro de alguém, se justifique no pecado de alguém, ou na falta de caráter de alguém. Mas Jesus é o nosso modelo. Quantos podem dizer amém? Diga, ele é a estatura perfeita. Perfeita. A Bíblia diz que até que todos cheguemos a essa estatura, é o que Deus espera. E não é uma medida qualquer, não é um tamanho qualquer, não é um modelo qualquer, é o único e o melhor de Deus para todos nós. Você pode dizer amém ou não amém? Amém? De verdade? Esse desejo de Deus, que Deus tem de nos ver maduros, é
tão intenso, que a Bíblia diz que ele emprega o poder dele de uma forma sobrenatural para que todas as coisas, diga todas as coisas, cooperem para o nosso bem. Você já leu esse versículo direito de Romanos 8? Sabemos que todas as coisas cooperam. Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você pode pensar, imaginar quanto poder é destinado para fazer com que todas as coisas cooperem para o bem de alguém, para o bem de um povo, para o bem de uma nação. Quanto poder! Eu sei que muitas vezes o cristão lê esse texto e diz assim, é difícil de acreditar nisso, porque como é que esse problema na minha vida pode cooperar para o meu bem? Como é que essa dificuldade que eu estou vivendo, como isso pode cooperar para o meu bem? Não vejo bem nenhum nisso. Você já passou por um momento difícil da tua vida e que alguém entregou essa palavra, você leu, ouviu um pregador dizendo, e você diz assim, puxa, está ruim de engolir esse negócio. Como esse negócio vai cooperar para o meu bem? De repente você está passando um momento muito difícil da tua vida e alguém diz, não, olha, fica tranquilo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você olha a situação toda e diz, meu Deus, isso vai cooperar para o meu bem? Querido, o versículo 28, sem o 29, fica uma confusão mesmo na cabeça. Agora, lê o 29. O 29 explica o bem que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo? Ele diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem o quê? Conformes à imagem de quem? A imagem de quem? Tudo bem, agora ele explica. Ele está dizendo o seguinte, que esse negócio que ele faz acontecer tudo a nosso favor, ele tem um alvo. É porque ele nos predestinou para ser conforme a imagem de Jesus, ter o caráter de Cristo. Esse negócio que está doendo em você, está queimando, está machucando, tem um propósito. Qual é o propósito? Moldar você em Cristo Jesus, transformar o teu caráter. Esse é o plano de Deus, mudar quem somos. Um livro do Max Lucado, muito antigo, dizia assim, acho que era assim, ele te ama como você é, mas se recusa, não é assim? Em deixar permanecer assim, porque ele quer você simplesmente como Jesus. Algo parecido com isso. Ele diz o seguinte, olha, ele te ama do jeito que você é, mas ele não vai deixar do jeito que você é. Por quê? Porque ele quer você simplesmente como Jesus. E o que ele faz para você se parecer com Jesus? Ele faz qualquer coisa cooperar para isso. Mesmo a dor, a tristeza, a ausência, todo tipo de sofrimento. Aquele que te espreme, né, tribulado, aquele que te suga, quando você fica perplexo, vazio, sem apoio, aquele que te persegue, que te caça, aquele mal que te caça, ou aquele que te abate, que te joga no chão, que te humilha completamente. Deus usa qualquer negócio desse aí para nos moldar, para nos transformar. Ele faz, ele move céus e terra, ele promove todo o poder para moldar o homem, de tanto que ele quer que o homem cresça e se pareça com Jesus. E você pode perguntar assim, tudo bem, Franco, mas por que Deus me quer tão parecido com Jesus? Ele não podia me deixar parecido comigo mesmo? Ele responde, está aqui no mesmo versículo, 29. Você vai ler logo depois que ele diz conforme a imagem do seu filho, vírgula. Ele diz, a fim de quê? Diga, a fim de quê? De quê? A fim de quê? A fim de quê que ele quer mudar você? Responde.
a fim de que ele seja o quê? Diga primogênito. Primogênito é o quê, irmão? Primeiro de quê? De um time de futebol? De vôlei? É primeiro de quê? É o primeiro de uma família. Então, ele está dizendo assim, para que Jesus seja o primogênito, você tem que mudar. Quantos primogênitos Deus tem? Quantos primogênitos? Eu já fiz essa pergunta aqui, eu acho que vou fazer de novo. Seria possível eu apresentar esses dois rapazes aqui e dizer assim, eu queria apresentar a vocês meus dois primogênitos. O que você vai pensar? Quem? Alguém falou assim outro dia assim, que são gêmeos. Não, mesmo quando são gêmeos, tem um que é primogênito. Se lembra de Jacó agarrado lá no calcanhar de Esaú? Não, tem um primogênito. São gêmeos, mas tem um primogênito. Se eu disser que eu tenho dois primogênitos, o que você vai concluir? Irmão, só tem uma possibilidade. Essa questão só tem uma. Sabe qual é? Esse pastor tem duas famílias. Ele arrumou duas mulheres. Com uma ele teve um filho, com outra ele tem dois primogênitos, duas famílias. Quando a Bíblia diz que Jesus, que todo esse trato de Deus para nos moldar no caráter de Cristo é para que ele seja o primogênito, então é para que Deus tenha uma única família. Ou seja, enquanto nós formos parecidos com o que somos, a igreja vai ser muito retalhada ainda, vai ser uma coxa de retalho mesmo, como alguém já disse, vai ser um troço dividido e feio. Sabe por quê? Porque nós brigamos, nós somos um balaio de gato, a gente é soberbo, orgulhoso, a gente divide, a gente racha qualquer negócio. A natureza carnal, infantil, ela vem e divide feio. Paulo falou aos coríntios lá, vocês são meninos, um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, outro diz que é de Pedro, outro diz que é de Cristo, tem até os espirituais, é de Cristo, e divide em nome de Jesus. Nós somos gente que briga. É fácil para o diabo entrar no nosso meio e dividir, muito fácil. Por quê? Porque a nossa natureza corresponde, tem muita ambição ainda religiosa no nosso meio, nós somos ambiciosos. O diabo pode encontrar facilmente alguém com ambição e jogar fogo e dividir. Nós somos assim. Então, quando Deus nos molda, quando Deus nos quebranta, quando Deus mete fogo e vai moldando e vai quebrando, essa natureza vai morrendo, essa coisa vai sendo desconstruída dentro de nós, e nós vamos nos parecendo cada vez mais com Jesus. Se a gente se parece com Jesus, você consegue pensar numa casa que tem 12 Jesus lá, todo mundo parecido com Jesus, brigando? Consegue? Dividindo? Consegue? Você consegue pensar num casal que é maduro, dividindo, rachando? Consegue? Não, amado. Quando tu vê um casal rachando, é porque há imaturidade ali. Porque quanto mais parecido com Jesus, mais unidade eles têm. É uma liga, mas que depende de maturidade, de parecer com Jesus. O caráter de Cristo não divide. Não divide. E ele está dizendo primogênito, diga primogênito. É amor para dentro. É amor para dentro, diga assim, o amor para dentro produz unidade. Uma liderança, 4 líderes maduros, cheios de Deus, parecidos com Jesus, quebrantados, eles não vão ficar brigando. A briga só prova uma coisa, que nós somos crianças, que ainda somos meninos, que ainda somos carnais. Não dá para 4 homens espirituais ficar dividindo. Vai ter diferença? Pode. Vai ter diferença? Claro que pode. Ter diferença é uma coisa, dividir é outra. Ter diferença é uma coisa, ficar irreconciliável é outra coisa. Você pode sair de um ministério para outro, trabalhar, você é livre, mas você não é livre para contender. Você não é livre para dividir. Você não é livre. Essa liberdade Jesus não deu para você. É tão séria, que Jesus falou assim, se você for colocar a tua oferta no altar e lembrou que alguém tem algo contra ti, não avance,
O teu culto não é mais importante que o teu irmão. O teu culto não é mais importante. Você vai fazer o seguinte: você vai deixar a tua ofertinha no cantinho, vai lá, reconcilia-te primeiro. Deus não abre espaço para a família dele ter problema entre ela. Não abre. Onde tem gente dividida, tem juízo de Deus. Deus trata. Que isso, pastor? Trata. Coríntios 11. É por isso que tem no meio de vocês fracos, enfermos e até os que dormem. Porque quando comem, não discernem o corpo de Cristo. Um está dividido para lá, outro para cá, estão rachados. Tiago também diz assim: não vos queixeis uns dos outros, porque o juiz está à porta. Mateus 18 diz que quando você não perdoa o teu irmão do íntimo, você entregue aos verdugos. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar seu irmão. Tem conversa. Então ele está falando que quando nós somos moldados, a unidade brota. E ele não para aí não. Ele diz assim, diz comigo, primogênito, diga primogênito, entre muitos irmãos. E tem um outro poder. Qual é o poder? Da multiplicação. É o poder agora da quantidade. Uma quantidade diferente. É uma quantidade que é resultado de uma unidade. Pai, que eles sejam como nós, um, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade verdadeira, ela quebranta o mundo, ela toca o mundo, ela fala ao coração do incrédulo. Ela fala ao coração do incrédulo. Onde há uma unidade santa, genuína, o mundo se quebra. A maior pregação nossa, a nossa maior mensagem não é não é muita palavra. A nossa maior mensagem é o amor, é a unidade mesmo. Quando a pessoa vê a unidade, ela fica tocada. Porque no mundo cheio de rejeição, de ódio, de indiferença, aí você encontra um grupo de pessoas que se amam, que se querem, que se permitem, que se relacionam, que se edificam mutuamente. A pessoa quer isso. Quem não quer? Todos querem. Você pode dizer amém ou não amém? Amém ou não? Eu vou ficar aqui com essa primeira verdade. Diz comigo, o nosso crescimento está no coração de Deus. Olha, se nós entendêssemos só essa verdade, nós iríamos ser diferentes. Nós iríamos nos comprometer com a maturidade espiritual, porque afinal de contas está no coração de Deus. Ele espera por isso, Ele trabalha por isso, Ele tem expectativas. Você pode dizer amém ou não amém? Não amém não existe, né? Eu que inventei, não amém. Você concorda comigo? Concorda com o que nós lemos? Concorda? Você crê que Deus tem esse anseio no coração dele? Crê? Você gostaria que Deus colocasse uma carga no teu coração por esse assunto? Gostaria? Vamos orar de novo então? Vamos orar. Eu gostaria de que você pudesse ficar de pé. Dá a mão ao teu irmão que está do teu lado. Vamos fazer uma oração em o nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus, Tu que nos sondas e nos conheces, Tu sabes tudo sobre nós, tudo. Tu sabes, Senhor, muito mais, infinitamente mais, do que cada um de nós acerca de nós mesmos, Senhor. Ajuda-nos nessa hora, Senhor. Nós queremos fazer um pedido assim como igreja, como família.
aproveitando também que estamos aqui unidos no Teu nome, Senhor, já identificamos aqui pastores, irmãos, que não congregam nesse lugar, mas que estão nessa cidade, trabalhando, liderando. Nós queremos aproveitar essa oportunidade, Pai, para te pedir que essa carga do teu coração, que esse desejo profundo que tu tens de nos ver maduros, transformados no caráter de Jesus, conformados com Ele, Senhor, que tu deposites em nós essa carga, Senhor. Senhor, nós queremos sentir o peso do teu coração, Senhor. Nós queremos nos comprometer também dessa maneira, Senhor. Nós queremos ver uma igreja madura, Senhor. Nós queremos ver essa lagoa profunda, Senhor. Não queremos nenhuma lagoa, na verdade nós queremos ver um rio correndo em todo o Brasil. Um rio profundo, denso, Senhor, lavando a nossa terra, Senhor. Nós queremos ver uma igreja que seja um rio, uma fonte a jorrar para a vida eterna, Senhor, de água viva, como tu mesmo disseste, Jesus. Os que creem em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, Senhor. E nós queremos ser assim, rios de água viva, Senhor, para tocar a nossa geração, Senhor, para tocar Cabo Frio, região dos lagos, mas tocar o Brasil inteiro e as nações, Senhor. Tu tens falado por boca de vários profetas, Senhor, que o Brasil é um celeiro de missionários, Senhor. Tu tens dito em várias nações que esse país enviaria missionários para todos os países, Senhor. Mas Deus, nós queremos enviar pessoas maduras, Senhor. Gente que vai fazer diferença nas nações, Senhor. Gente que vai tocar com teu caráter, Jesus. Gente que vai salgar realmente. Faz essa obra, Senhor. Nós queremos também ir às nações com a mesma carga, Senhor, de não apenas alcançar o incrédulo, mas também cooperar com o crescimento das igrejas que lá existem, Senhor, que estão além do nosso alcance, Senhor. Nós queremos cooperar com o teu corpo, Jesus. Queremos ver uma única família, com muitos filhos, todos conforme a imagem de Jesus, com esse caráter, Senhor. Senhor, renova as nossas forças, Senhor. Nos dê uma noite abençoada, próspera. Segue falando ao nosso coração, Jesus. Senhor, prepara-nos para amanhã, o dia de amanhã, Senhor. Revigora-nos, faz fluir o Teu Espírito Santo. Fala aquilo que não foi possível ser comunicado nessa noite. Segue falando aos nossos corações. Agrega a Tua palavra, os textos, agrega outros textos a nós, Senhor, para que a gente possa sair daqui muito edificado e seguir sendo edificado, e mais ainda poder edificar outros, Pai, em nome de Jesus.